Jonas 1, versículo 17, diz assim, ó: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela leitura da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, som dos nossos corações. Faz, Pai, com que a tua palavra venha cair em terreno fértil, Pai. Observa-nos, Deus, e cumpre o teu querer e teu efetuar nas nossas vidas, Pai. Nós consagramos esse ambiente a ti, Pai, declarando que só o Senhor é Deus nesse lugar e repreendemos desde já todo ladrão da palavra, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, através do teu Espírito Santo, se faça presente nesse lugar, derramando das tuas bênçãos, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, semana passada nós estivemos aqui dissecando o capítulo 1 desse livro de Jonas, mas saímos daqui, além de um entendimento novo, com praticamente uma frase nova para as nossas vidas, que diz mais ou menos assim, ó: quem não segue a vontade de Deus, arruma problema para si e para os outros. Entenda bem que Jonas, ele foi um exemplo disso, porque afinal de contas, chegou uma palavra que veio direto do coração de Deus para Jonas. E Jonas resolve então contrariar aquilo que Deus disse para ele e resolve seguir outro caminho. Entenda bem que Jonas estava geograficamente em um determinado lugar. A palavra de Deus veio para Jonas dizendo assim: Jonas, vá para Nínive e pregue lá naquele lugar, porque aquilo que ele tem feito, que aquele povo tem feito, não tem sido do meu agrado. E entenda que quando nós não fazemos aquilo que Deus nos deu como ordem, nós estamos indo contra a vontade de Deus e recorrentemente caímos em pecado. Nínive estava justamente exercendo isso. Jonas então tem que resolver um problema que Nínive arrumou, porque quando Nínive não fez a vontade de Deus, Nínive arrumou um problema para Jonas. Jonas então resolve fazer o oposto daquilo que Deus pediu para ele. Jonas resolve não ir para Nínive, contrariando a ordem que Deus havia dado para ele. Ou seja, ele começa a andar pela mesma estrada que a cidade de Nínive. Ele começa a contrariar aquilo que é a vontade de Deus. Jonas, então, faz o contrário daquilo que Deus mandou e resolve pegar um barco. Quando Jonas pega aquele barco, uma grande tempestade vem contra aquele barco. Ou seja, quando Jonas não faz a vontade de Deus, ele arruma um problema para a tripulação daquele barco. E você vê como as coisas vão se repetindo. Nínive não faz a vontade de Deus, arruma um problema para Jonas. Jonas não faz a vontade de Deus, arruma um problema para a tripulação. A tripulação, no entanto, durante um determinado momento da história, ela tem uma ordem de Deus. Que ordem é essa? Jogar Jonas no mar. A tripulação resolve não jogar Jonas no mar, tentando resolver as coisas na força do seu braço. Mas eles finalmente caem em si e tacam Jonas dentro d'água. E o problema é solucionado. Dá um glória aí no seu lugar. Glória a Deus. Contudo, Jonas não. Jonas não se convence daquilo que ele tem que fazer. Jonas, então, ele continua contrariando a vontade de Deus e continua arrumando problema para os outros. Porque, queridos, existe uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 10, que diz acerca do ser humano, para que o ser humano vigie-se, porque aquele que está de pé tem que ficar esperto para que não caia. Essa é a minha versão. Queridos, a gente tem que vigiar o que a gente está fazendo, a gente tem que vigiar aquilo que nós temos feito, para que nós não venhamos sem perceber a cairmos também, a entrarmos por uma seara, porque entenda que Jonas não gostava de Nínive. Deus não gostava daquilo que Nínive fazia, mas Jonas, sem perceber, porque não vigia direito, quando dá por si, já está na mesma seara de Nínive. Aqui, queridos, fica mais uma vez
um alerta para minha e para a sua vida, que nós havemos de vigiar para que nós possamos ter ciência e consciência que se nós não ficarmos vigilantes naquilo que nós estamos fazendo, a gente sem perceber começa a fazer aquilo que não deve. Misericórdia, queridos. Então, nós também aprendemos que não existe jeitinho, queridos, com aquilo que Deus nos dá como ordem. Não existe, se Deus mandou ir para Nínive, não adianta pegar barco. Se Deus mandou jogar Jonas dentro d'água, não adianta tentar remar com a mesma força que o vento, porque, queridos, o braço de Deus sempre é mais forte que o meu e o seu braço. A vontade de Deus, que é soberana, sempre é maior do que o meu e a sua vontade. Queridos, fazer a vontade de Deus dá menos trabalho do que não fazer a vontade de Deus, querido. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, a gente arruma problema para a gente e para os outros. Olha para esse crente aí. Fala, crente, não me arruma problema não, crente. Tem uma semana já que eu estou falando isso contigo. Não me arruma problema, crente. Falei isso contigo domingo passado, falei quarta-feira, estou falando hoje de novo. Pelo amor de Deus, não me arruma problema não, já basta os meus. E entenda que Jonas, ele não se dá por satisfeito e continua dando trabalho para os outros. Dessa vez, então, ele dá trabalho para o peixe. Porque Deus dá uma ordem para o peixe. Vai lá e engole aquele homem lá que é teimoso, peixe. Ah, meu Deus do céu. Peixe não foi feito para engolir gente. Até tubarão, quando come gente, come sem querer, achando que é tartaruga, gente. Porque peixe não é para isso. Peixe não nasceu para engolir ninguém. E aí quando Deus dá essa ordem para o peixe que não é bobo e nem nada, ele vai e engole Jonas. Entenda que Deus dá essa ordem para o peixe, e o peixe tem um discernimento maior do que de Jonas, porque se eu não engolir esse homem, eu vou estar arrumando problema para mim e para os outros. O peixe, então, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer, porque até o peixe entende que aquela situação há de ser seguida, porque foi uma ordem da parte de Deus. A tripulação, ela conseguiu entender aquilo, e veja que curioso o que acontece naquele barco, queridos. Quando eles jogam Jonas dentro d'água, toda a tripulação vê aquele milagre do mar se acalmando, do vento cessando, e a tripulação de dentro do navio se converte ao Deus de Jonas. Ou seja, eles olham aquela situação, fazem votos, eles oferecem sacrifícios e louvores ao Deus que Jonas serve. E o Jonas mesmo continua brigando e sendo cabeça dura com relação àquilo que Deus quer fazer na vida dele. Para falar com a tripulação, queridos, Deus tem a maneira dele, mandando o vento, porque a linguagem do vento é a linguagem que a tripulação entende. E quando eles veem o vento cessando, eles se convertem, porque eles entendem aquela linguagem. O que a palavra de Deus diz para mim e para você é que Deus fala contigo da maneira que você entende. Deus não vai usar para você, por exemplo, que não entende de vento, um vento soprando na sua vida. Ele vai usar aquilo que você entende. E Deus, então, sabe como tem que trabalhar com aquela tripulação, mandando tribulação de vento. Deus sabe como trabalhar na vida de Nínive, mandando um profeta lá discursar para aquele povo. Assim como Deus sabe como trabalhar contigo, como trabalhar com esse irmão do seu lado, e sabia também como ele havia de trabalhar com Jonas. Como se trabalha com Jonas? Colocando-o no ventre do peixe. E você leu aí junto comigo que Deus dá uma ordem para aquele peixe, para que engolisse Jonas. E que Jonas fica, então, 3 dias dentro do ventre desse peixe. Jonas fica ali colocado no ventre e tem um momento onde ele pode refletir. Se você for ler o capítulo 2 de Jonas, ele começa a falar ali acerca do que ele passa antes de ir para o ventre do peixe.
Jonas, ele começa a falar que na angústia dele, a saber, essa angústia quando ele estava dentro d'água, sofrendo com aquele mar bravio, indo para um lado e para o outro, ele vai até o abismo do mar, ele vai até o fundo, ele vai até as profundezas, ele vai até o coração dos mares. A corrente do mar joga ele de um lado para o outro. Diz Jonas que as algas se enrolaram na cabeça dele e que ele, muito angustiado, ele clama por Deus e fala: meu Deus, me acuda, me socorre, porque eu estou excluído da tua presença. E ele continua indo para um lado, indo para o outro, indo para cima, indo para baixo, até que um peixe vem e engole Jonas e o coloca no ventre do peixe. Entenda bem e compreenda uma coisa: a situação de Jonas dentro do ventre do peixe é ruim, mas do lado de fora do ventre era pior. Existia uma situação ruim para Jonas, mas fora do ventre era a morte. E entre morrer e ficar no ruim, você vê que a maioria fala assim, ó, entre morrer e ficar no ruim é melhor ficar no ruim, porque pelo menos eu estou vivo, queridos. Jonas, ele entende que o seguinte: olha, dentro da barriga está ruim, mas lá fora está pior. Ele entende, ele começa a entender que não fazer a vontade de Deus significa morte, significa padecer, significa você estar num ambiente onde tudo se torna turbulento. E que aí então, quando ele vai para um lugar ruim, ele entende aquilo que Deus quer para a vida dele. Mas a vontade de Deus para Jonas era muito óbvia, queridos. A vontade de Deus para Jonas está definido desde o capítulo 1 do livro de Jonas, quando Deus fala para Jonas algo simples e direto: vai pregar em Nínive. E ponto. Não tem margem para interpretação. Não tem margem para tipo, vai vir um cavaleiro do céu, um cavalo branco, um cavalo amarelo. Não tem muito disso com Jonas. Com Jonas foi simples e direto. Deus sabe que Jonas, para ser trabalhado, ele precisa ser trabalhado de maneira simples e direta. Quando Deus bota ele na barriga do peixe, ele fala: Jonas, é isso aqui ou morrer? O que é que você prefere? Jonas, então, ele se convence, fala: não, é melhor ficar por aqui mesmo, porque aqui eu consigo entender certas coisas. Aqui eu consigo ver que verdadeiramente Deus tem algo para fazer na minha vida. Queridos, entenda que para mim e para você é muito claro o que Deus queria que Jonas fizesse, porque está escrito: vai pregar em Nínive. E mais existem certas pessoas que, para entender aquilo que Deus tem para fazer na vida dela, tem que passar por um solavanco, por outro solavanco, por mais um solavanco, porque aquilo que é muito claro para você, para outras pessoas, não é. E aí a pessoa ela precisa passar por situações dessa maneira. Elas precisam passar por tempestades, elas precisam passar por cair no mar, elas precisam parar no ventre de um peixe, elas precisam passar por essas situações para ter os olhos abertos, mediante ao que Deus já deixou claro para ela, até através de gritos. E aí, o que o Espírito Santo te pergunta nessa noite é algo muito simples: você é daquele que capta rápido o que Deus quer fazer, ou você é daquele que precisa quase ser colocado no solavanco para pegar? De repente você é o meio termo, você fica ali, não precisa um peixe me engolir não, mas o barco quando balança eu entendo. Mas queridos, Deus tinha gritado com Jonas: vai pregar em Nínive. A vontade de Deus já estava exposta para Jonas. A vontade de Deus já havia sido gritada, já tinha colocado ali quase que em brados retumbantes
para que Jonas fizesse. E a pergunta que fica no meu coração é se Jonas não entendeu ou se ele fez questão de fazer o contrário daquilo que Deus tinha falado para a vida dele. E a resposta, ela vem logo nos versículos seguintes, porque no versículo 3, diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Ou seja, queridos, Jonas era cabeça dura mesmo. Ele não queria porque não queria fazer. Eu não vou fazer esse troço. Não vou. Porque eu sou teimoso mesmo. O que vale é aquilo que eu quero, não aquilo que Deus está falando. Pode falar misericórdia ou não pode? E aí, queridos, é aquilo que eu estava falando. Quando a gente contende com o nosso braço de carne, com o braço de Deus, fica complicado. Mas o que é bastante curioso é que eu não sei se você já teve a oportunidade de gerenciar uma equipe. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser coordenador de alguma repartição, ou se você foi chefe de alguma coisa. Você, quando tem uma equipe ali composta por algumas pessoas, ou quando você trabalha com alguém diretamente, que você dá ordem para aquela pessoa e a pessoa faz o contrário, você dá ordem para aquela pessoa e a pessoa faz o contrário, o que você faz na mesma hora? Pode falar, não tenha medo não. Você briga, né? Para ver se a pessoa toma tino. Se a pessoa não tomar tino, você faz o quê? Demite. Manda embora. Fala, olha, manda embora. Manda embora. Chama outro, porque está em 3 meses, eu nem assinei a carteira ainda, manda embora que não vai nem me dar custo. Porque para trabalhar tá, cheio de gente. Nós somos assim, queridos. E eu garanto para você que se nós fôssemos Deus, durante um dia, e nós nos batêssemos ali com um cidadão igual Jonas, você na mesma hora chamava Jonas para sua presença. Falava, Jonas, tá bom, então morre, vai, sobe logo aqui, chama outro para o teu lugar, porque você está me dando muito trabalho. Tá cheio de gente para pregar em Nínive. Vamos embora, Jonas. Aprove a mim te chamar à minha presença. E pronto, dava um fim à história de Jonas, que estava salvo, era profeta, estava ali com Deus, rebelde sim, mas estava com Deus. Então, Jonas, sai daí, eu vou mandar outro para Nínive, que é mais fácil. Mas veja só que Deus não fez isso com Jonas. Deus não pegou Jonas, rasgou a história de Jonas, tirou o currículo de Jonas do bolo ali e jogou ele para fora. Deus foi dando chances e mais chances para que Jonas fizesse a vontade dele. Queridos, o Deus que operou na vida de Jonas é o mesmo Deus que opera na sua vida no dia de hoje. E se você não desistir de Deus, Deus também não desiste de você, querido. Deus, ele te dá oportunidade. Deus não rasga o seu currículo. Deus não te demite e te manda ir no RH. Ele insiste, persiste e não desiste na sua vida. Enquanto você estiver na presença de Deus e insistindo com Deus, Deus continua obstinadamente trabalhando na sua vida, a fim de que você possa entrar na vontade dele. Porque Jonas, quando vai parar no ventre do peixe, ele começa a orar. Deus, quando está no navio, ele fala para as pessoas que estão no navio, olha, eu estou fugindo de Deus. Deus sempre esteve permeando a história de Jonas, apesar de Jonas não querer fazer a vontade de Deus. Deus sempre esteve ali dentro do coração dele. Quando ele cai no mar, ele começa a clamar por Deus, porque ele entende que para onde que eu vou se só existe esse Deus com palavras de vida eterna? Eu vou clamar a ele. E enquanto ele está ali, Deus está insistindo e persistindo naquilo que Jonas tem para oferecer para Deus, que é um coração contrito e quebrantado. Porque apesar de todas as situações,
Jonas, ele sabe que existe um Deus que ouve as orações dele. Assim como, queridos, acontece comigo e contigo. De vez em quando a gente fica chateado, de vez em quando a gente fica até um pouquinho fraco na presença de Deus, mas nós, mesmo mediante essa situação, nós estamos na casa de Deus buscando a presença dele, porque nós entendemos que não existe para onde nós havemos de ir. Só existe um Deus poderoso. Eu posso ouvir um glória aí da sua parte? Existe um Deus que nos ouve, e apesar de nós estarmos tristes, fraquinhos, nós viemos até a casa de Deus, porque nós sabemos que existe um Deus que contempla a nossa fé, que ainda pequenina, ainda é uma fé digna de se aproximar na presença desse Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí não é o Espírito Santo que está fazendo, não, sou eu mesmo. Quantos aqui já se chatearam com Deus? Estou chateado com Deus, não gostei disso não. Sinceramente, eu não gostei nada desse negócio que Deus fez comigo não. Não gostei. É igual o Jonas. Jonas também não estava gostando de ir para Nínive. Porque ele não gostava do povo de Nínive. Ele não gostava daquele pessoal daquela cidade. E ele se sentiu muito contrariado quando teve que ir para aquele lugar pregar a palavra de Deus e ficou contendendo com Deus. Mas mesmo estando chateado com Deus, você vê que ele clama a Deus no momento de tribulação dele. E aí ele clama a Deus porque ele está 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para as mulheres, porque elas vão me dar a resposta certa. Os homens, eles vão ficar aí pensando um monte de coisa. Mulheres, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é gerado no ventre? Filho, filha, uma criança, uma gestação. É gerado um algo novo dentro do ventre. Entenda bem que a palavra de Deus ela é bem específica acerca do lugar aonde Jonas ficou. A palavra de Deus não diz que Jonas ficou na língua do peixe. Não diz que ele ficou no ouvido do peixe. Não diz que ele ficou no estômago. Ela diz que ele ficou no ventre do peixe, queridos. Quando Deus coloca Jonas no ventre do peixe, Ele está falando para mim, para você, que Ele estava gerando algo novo na vida de Jonas. Ele estava gerando algo novo para o mundo. Queridos, eu não sei onde você está, mas de repente você chegou aqui ouvindo essa palavra pensando assim: eu estou que nem Jonas no ventre do peixe. Se você está no ventre do peixe aí, você já pode começar a glorificar o nome do Senhor e dizer o quanto Deus é bom. Porque se Ele te colocou no ventre, é porque Ele quer gerar algo novo na sua vida. Ele quer ver algo novo nascendo. Ele, quando colocou Jonas no ventre do peixe, Ele falou: eu vou gerar algo novo na vida desse rapaz, e através da vida dele, eu vou mudar a vida de Nínive. Eu vou fazer aquilo diferente na vida de Nínive. Se de repente você está no ventre do peixe, queridos, pode ficar tranquilo, porque Deus está gerando algo novo na sua vida, queridos. E quando Jonas está ali dentro daquele ventre, que ele reconhece que só existe um Deus Todo-Poderoso, ele fala assim: Deus, eu te oferecerei sacrifícios e te prometo algo que eu vou cumprir, porque ao Senhor pertence a minha salvação. Quando ele consegue reconhecer aquilo que Deus é na vida dele verdadeiramente, o Senhor fala para o peixe: pode botar ele para fora, vomita esse cara. Aí então Jonas é colocado para fora na terra. Não diz que Jonas foi colocado para fora em Nínive. Ele foi para a terra de volta. E aí Jonas está lá, muito crente, muito convertido na presença de Deus. Aí ele chega na presença de Deus e fala: Senhor Todo-Poderoso, fala comigo que teu servo te ouve. Aí Deus fala: vai pregar em Nínive. Já falei contigo lá atrás, mas vou falar de novo. Vai pregar em Nínive. E eu vou te dar aqui uma colher de chá. Porque antes eu falei para você só ir pregar em Nínive. Agora você vai pregar em Nínive e você vai falar a mensagem que eu vou te dar. Eu, Deus, vou te dar uma mensagem para você pregar lá. Queridos, o que Deus fala para Jonas no primeiro versículo do capítulo 1 é a mesma coisa que Ele fala
para Jonas no capítulo 3, no versículo 2. Vai pregar em Nínive. Jonas, ele recebe uma palavra de Deus, que é vá pregar em Nínive. Aí ele ora e recebe uma resposta de Deus, que é vá pregar em Nínive. Então Jonas, ele, graças ao bom Deus, ele resolve ir para Nínive. Dá um glória aí pelo Jonas, porque finalmente ele se convence que ele tem que ir para Nínive. Depois só dessas coisinhas, ele... entendi agora tudo faz sentido. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir para Nínive, estou entendendo agora. Ele vai para Nínive. Quando ele faz a vontade de Deus, que ele vai para Nínive, ele vai, prega, e a cidade toda de Nínive se converte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está dando glória aqui, mas lá Jonas ficou muito chateado, porque ele não queria que o pessoal se convertesse. Ele falou, não acredito que esse povo se converteu não. Eu não estou acreditando. Não estou acreditando não é possível. Não é possível que eu preguei esse pessoal se converteu. Não estou acreditando nisso que Deus fez não. Logo essa raça aí está se convertendo, querido. Então, Jonas, ele ora para Deus e fala assim, eu estou entendendo que o Senhor é bondoso, compassivo, mas eu prefiro que o Senhor me mate. Prefiro que o Senhor me mate do que ver essa raça aí, se convertendo. Eu não quero viver para ver isso não. Não é possível. Aí o Senhor responde. E dessa vez ele muda o discurso. Ele fala, você acha que é razoável essa tua raiva aí, Jonas? Você acha que isso aí que você está fazendo é legal? Queridos, quando Jonas faz aquilo que Deus manda ele fazer, Deus muda o discurso na vida de Jonas. O que Deus está falando para mim e para você é que se você quiser mudar o jeito que Deus tem falado contigo, você tem que fazer o que Ele está te pedindo. Porque senão Ele vai continuar respondendo as suas orações da mesma maneira que Ele tem respondido, porque você não está fazendo o que Ele está pedindo. Aí você fica, mas Deus me responde sempre a mesma coisa. Não é possível, esse Deus não está entendendo o que eu estou falando. Não, Deus já entendeu o que você está falando. É você que não está entendendo o que Ele está te pedindo. Ele está te falando, vai pregar em Nínive. E você está, meu Deus, mas é falta de dinheiro, mas vai pregar em Nínive, mas é minha saúde. Queridos, Deus está te pedindo uma coisa e você está falando de outra. E enquanto você não resolver o problema de Deus, Ele não vai mudar o discurso contigo. Porque Ele está pedindo para você ir pregar em Nínive. E você não está fazendo. Enquanto a gente tiver contendendo com aquilo que Deus está nos pedindo, a situação não vai mudar. A situação de Jonas só mudou mediante a Deus quando ele fez a vontade de Deus. Se ele não tivesse ido para Nínive quando o peixe cuspiu ele em terra, se ele malandramente falasse assim, agora que eu já saí da barriga do peixe, eu vou para o Rio de Janeiro. Deus ia pegar, Deus, eu estou no Rio de Janeiro, me faz encontrar uma casa. Aí Deus ia falar assim, vai pregar em Nínive. Aí ele ia falar, meu Deus do céu, arrumei um casamento aqui com a moça, abençoa meu casamento. E Deus ia falar assim, vai pregar em Nínive. Mas Senhor, eu estou aqui no Rio de Janeiro, me ajuda. Vai pregar em Nínive. Porque Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive. E enquanto Jonas não fosse pregar em Nínive, as coisas não iam andar para frente. Olha para esse crente aí do seu lado e fala, crente, você está entendendo? Amém. Faz o que Deus está falando para você fazer, que a tua vida vai andar para frente. Oh, glória. Amém. Deus, agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu estou entendendo. Eu achava que eu era mais astuto que Jonas, mas eu estou vendo que o negócio comigo é muito parecido. Porque tem 10 anos que eu não consigo arrumar, que eu estou com falta de dinheiro. Agora eu estou entendendo. Eu preciso fazer a vontade de Deus para que Ele resolva essa outra situação. Tem problema na família, tem um monte de ano que está a mesma coisa, agora eu estou entendendo, eu tenho que fazer o que Deus me pediu para fazer para que o problema na minha família seja resolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, agora é o Espírito Santo que está te perguntando. Qual é o problema que você tem na sua vida que anos após ano ele tem te acompanhado? Já virou até um problema seu, você fala assim, esse problema aqui é meu que eu carrego comigo, eu guardo no bolso e ele está comigo há muitos anos.
Quantos aqui tem um problema que não se resolve tem muito tempo? Que tem um problema que você fala assim, meu Deus do céu. Igual hoje de manhã eu estava falando, caramba, eu tenho que ir no ortopedista para ver a minha hérnia. A hérnia já virou minha. Por que ela está comigo há tanto tempo que já virou minha? Existem problemas que estão junto conosco há tanto tempo que eles já viraram um problema nosso, que está ali há tanto tempo que você já pegou até apreço por aquele problema. O que Deus está falando para você, olha, você quer resolver esse problema? Amém. A solução já foi dada por Deus. Graças a Deus. Aí a pergunta é, o que falta para nós fazermos aquilo que Deus nos pediu? Ah, Deus, quer dizer que... Ah, é, Deus? Quer dizer que se eu tivesse feito a sua vontade, eu não tinha entrado naquele barco que estava saculejando? Pois é. Ah, Deus, quer dizer que se eu tivesse feito a tua vontade, eu não tinha ficado no ventre do peixe? Pois é. O que faltou para Jonas desde o início era ter feito a vontade de Deus. Se Jonas vai pregar em Nínive, ele fosse, a gente cai direto no versículo 3, no capítulo 3, que é quando ele começa a conversar com Deus. Porque antes de fazer a vontade de Deus, ele não conversava com Deus. Deus ficava ali, vai pregar em Nínive. Mas Deus não sei o que, vai pregar em Nínive. Mas Deus não sei o que lá, vai pregar em Nínive. O que Deus está falando para mim e para você é que a gente fica com os nossos olhos muito focado em um problema. E Deus está falando para você, vai pregar em Nínive. O que Deus está falando é que a solução para o seu problema é uma coisa que parece que o seu problema não está nem atrelado. O problema de Jonas era estar dentro da barriga do peixe. A solução para Jonas era ir pregar em Nínive. Natural, queridos, que quando eu falo, olha, tem um homem preso dentro da barriga de um peixe. Como a gente soluciona isso? Você fala, meu irmão, dá Luftal pro peixe, dá um negócio aí pro peixe, para ele, vamos pescar esse peixe, abrir a barriga dele. Ninguém em sã consciência fala assim, o homem está preso dentro da barriga do peixe, tá, ele tem que pregar em Nínive. Porque, queridos, as soluções de Deus para a nossa vida, ela transcende os nossos planos e os nossos desígnios. A gente acha que a solução para o problema é XYZ, enquanto a solução para o problema é fazer a vontade de Deus. Amém. E Deus já falou para você qual é a sua vontade. Entenda que quando Jonas faz a vontade de Deus, ele não se torna a melhor das pessoas, não. Posso ouvir uma misericórdia da sua parte? Porque quando ele faz a vontade de Deus, ele logo reclama, o pessoal está se convertendo a isso, eu não estou acreditando que essa raça aí está se convertendo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, responde a Jonas, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos verdadeiramente fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele dá a maior moral para a gente. Ele ouve a gente até quando a gente fala besteira, igual o Jonas fez. Que Jonas estava ali naquela situação e falou, não é possível que você vai converter esse povo. Aí Deus fala, Jonas, pelo amor de Deus, essa sua raiva aí, você acha isso razoável? Você acha que você está... Aí Jonas ouve isso e faz birra. Ele sai da cidade. Eu vou para fora dessa cidade, que essa cidade aqui, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Ele faz birra e sai da cidade. E aí, então... Deus pega Jonas, que está sentado debaixo de um sol, e bota uma planta para fazer uma sombra para ele. E ele fica todo feliz. Olha que bacana que Deus fez, botou aqui uma cobertura aqui para não me queimar. Na manhã seguinte, Deus vai lá e mata a planta. Aí Jonas fica aborrecido, porque Deus matou a planta. Não é porque ele ficou no sol, não. É porque ele fala, olha, matou a planta. Aí Deus pergunta assim, ô Jonas, você acha que é razoável essa tua raiva porque eu matei a planta? Aí Jonas responde para Deus, eu acho. Você vê que Jonas era meio birrento, né? Ele era... Tava difícil. Ele falou assim, eu acho sim. Eu acho tão razoável que eu quero até morrer. Você matou a planta, eu quero morrer. Porque eu tinha muita consideração por aquela planta. Aí Deus fala assim, quer dizer que você gostava daquela planta lá. Aí Jonas fala, gostava. Você está chateado por causa daquela planta lá.
Eu tô. Você quer morrer por causa daquela planta? Eu quero. Mas você não está chateado por causa daquelas 120 mil pessoas em Nínive. Você dá mais valor para essa planta do que para aquele monte de gente lá. Aí o livro acaba. Jonas não responde. Eu imagino que ele respondeu, Ah, tá bom. O livro acaba. Ele fez birra, ele continua fazendo birra. Mas mesmo assim, Deus continua trabalhando na vida dele. Queridos, do início ao fim do livro de Jonas, o objetivo de Deus nunca foi trabalhar exclusivamente com a cidade de Nínive, que depois, quando você lê um outro profeta menor, Naum, ele fala ele fala de Nínive. O livro de Naum foi escrito 100 anos depois de Jonas. E quando Naum fala de Nínive, ele fala aquela raça de Nínive que não presta para nada e assim por diante. Ou seja, 100 anos depois de Jonas ter passado por lá, o lugar está como era antes de Jonas. E aí, Deus sabia que Nínive ia responder desse jeito? Sim ou não? Sim. Deus sabia que Nínive ia se converter e depois ia todo mundo desviar e ia ficar aquela bagunça de novo. Mas o intuito de Deus com isso tudo era provar para Jonas que existe uma graça que é expansiva e que servia até para aquele povo ruim lá de Nínive. Só que Jonas não entendia. Jonas, ele entendia que Deus era bondoso, compassivo e tardio em irar-se. Mas ele não entendia quando isso era colocado em prática. E aí, isso a gente lê no livro aqui de Jonas, e a gente fala, nossa, como Jonas é burro, né? Caraca, tudo acontecendo. Mas aí o tempo passa. Aí tem a parábola do filho pródigo. Você conhece a parábola do filho pródigo? Que tem 2 filhos, aí um sai de casa, apronta. Quando volta, o pai recebe ele de braços abertos. E o filho que está em casa fica o quê? Fica igual o Jonas. Fala, não é possível que você vai receber esse cidadão aí de volta depois de tudo que ele fez. Igualzinho Jonas fez. Não é possível que esse povo de Nínive aí vá se converter. E aí, vindo para 2025, de vez em quando a gente faz a mesma coisa. Não é possível que fulano, sei lá, Leonardo de Pádua vai se converter. Aí você fica me olhando, quem é Leonardo de Pádua? É porque não é do seu tempo. Mas não é possível que o Beira-Mar vá se converter agora é pastor. Muito esperto esse Beira-Mar, né? Quando nós olhamos a graça de Deus sendo trabalhada no dia de hoje, na vida de alguém de Nínive, a gente fala, não é possível... não, esse aí não. Depois de tudo isso que aprontou, agora quer falar que é crente. E aí, queridos, a gente está igual quem? Igual Jonas. E eu estou pregando aqui, tem 40 minutos para que a gente não... Mas quando a gente vê, foi no Jonas, foi no filho pródigo, e isso se repete até os nossos dias, queridos. E aí eu não estou querendo aqui colocar sobre a sua cabeça uma carapuça ou imputar uma culpa em você, não. É porque isso é inerente ao ser humano. A gente tem essa mania mesmo, de não entender a graça imerecida da parte de Deus. A gente tem essa mania mesmo de saber que Deus é bom. Porque a gente ouve isso há 27 anos aqui na Nova Vida do Catete. Deus é bom. Mas quando Deus se demonstra bom na vida de alguém que a gente acha que Deus não merecia ser bom, a gente fica chateado. A gente não vou falar de você, eu vou falar só de mim. A gente de vez em quando fica, não, esse aí eu não acredito não. Esse aí eu não acredito que se converteu não. Não é possível. Não, esse aí não se converteu não. Esse eu conheço desde, isso aí não tem como. Queridos, o trabalhar de Deus era para convencer Jonas que a graça, ela está exposta para todos aqueles que se rendem a ela. Inclusive para Nínive, inclusive, como diria Daniel Vargas, para a sogra da gente. Queridos, quem se rende à graça, Deus acolhe, queridos. Amém. Por mais que isso seja misterioso, porque para mim, eu vou falar de mim, é muito misterioso esse negócio. Eu acho muito transcendental esse tipo de coisa. Eu não sei, eu confesso aqui para vocês que eu não sei se eu, na parábola do filho pródigo, se eu fosse o filho que ficou em casa, se eu não ia fazer o mesmo. Confesso. Pai, não acredito. Não. Eu estou aqui o tempo todo.
e você não matou um bezerrinho para mim. Esse aí, ó, que sei lá por onde andou, tá cheio de ziquezira, tá voltando para casa e tu vai matar um novilho? Eu não sei se eu faria diferente, querido. Eu não sei se eu tivesse ali colocado no tempo dos apóstolos e tivesse vendo Pedro e Paulo, se eu não ficaria do lado de Pedro e falar, esse Paulo aí, ó, que no outro dia eu tive que correr dele para ele me dar uma espadada, agora tá vindo aqui querendo falar que Deus visitou e que... isso é papo furado. Quando eu virar de costas, esse cara vai enfiar uma espada na minha cabeça para me matar, porque eu conheço esse Paulo, ó, de tempo. Tá falando que é Paulo agora, mas eu sei até o nome dele como era antes. Que eu corri dele, senão ele ia dar uma espadada. Queridos, nós como seres humanos, nós temos uma visão limitada daquilo que Deus tem para fazer na vida, queridos. Mas Deus, ele tem um olhar que vai além daquilo onde nós vemos. E ele tem uma graça que está manifesta para mim e está manifesta para você também. Ele existe e ele tem um amor que é incorruptível e que nos recebe de braços abertos, independente daquilo que nós venhamos a fazer. Pode ser que nós venhamos a ter contrariado a vontade de Deus e tenhamos tentado fugir da presença dele, assim como Jonas fez. Pode ser que nós venhamos a colocar os nossos afazeres e os nossos olhares na herança do nosso pai e tenhamos saído da casa dele, deixando para trás aquilo que ele tinha para nós, mas ainda assim ele nos recebe de braços abertos. Pode ser que no dia de hoje a gente olhe para Deus e ache que é muito complicado servir a esse Deus, mas querido, não é complicado, não é tão difícil assim servir a esse Deus quando nós estamos debaixo do senhorio dele, quando nós temos consciência da vontade dele para a nossa vida. E queridos, quando nós temos essa ficha colocada em prática nas nossas vidas e ela recai sobre nós, nós temos ciência e consciência que nós somos amados por um Deus que é grande e que a graça dele está distribuída e disponível para todos nós que temos uma vida lavada e remida no sangue do Cordeiro e que temos um desejo de servir a esse Deus. Queridos, um dia a graça te alcançou, posso ouvir a glória por conta disso. Um dia o amor de Deus te constrangeu e você se rendeu aos pés dele, posso ouvir um aleluia da sua parte. Queridos, você um dia entendeu aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida e que ele já vinha falando há tempos e tempos. Pode ser que você tenha sido um pouco mais duro do que Jonas, pode ser que você tenha sido um pouco mais fácil do que Jonas, pode ser que você tenha sido uma cidade dura, como foi Nínive, para se converter, mas pode ser que você tenha sido mais fácil de ser ministrado pelo amor de Deus. Mas independente disso ou daquilo, a graça te alcançou um dia, o amor de Deus te visitou, o sacrifício de Jesus Cristo te constrangeu e você se rendeu e rendeu a sua vida a esse Deus todo-poderoso. E eu quero te convidar a se colocar de pé, aplaudindo a esse Deus que te alcançou um dia e glorificar o nome dele por aquilo que ele fez na minha e na sua vida. Amém? E antes de nós orarmos pela minha, pela sua vida, antes de nós orarmos para encerrarmos esse culto, eu quero perguntar nessa noite se existe alguém no nosso meio que deseja receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que entendeu que a graça de Deus ela está livre e manifesta por todos aqueles que anseiam receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque, queridos, entenda bem, existe algo da parte de Deus reservado para a minha e para a sua vida. Pode ser que de repente você nem tenha o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e queira recebê-lo nessa noite. Pode ser que assim como Jonas, que já conhecia Deus, você foi cabeça dura, assim como Jonas também foi, e de repente precisa reconhecer que Deus verdadeiramente é Deus na sua vida e refazer uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero perguntar nessa noite para aqueles que aqui estão, se existe alguém que deseja e anseia fazer algum desses dois atos na presença de Deus. Se existe alguém no nosso meio, eu quero te convidar a fazer um sinal assim para que nós possamos orar, nós não, né? Eu no caso, né? Posso orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Mediante ao fato, eu quero te convidar a dar a mão para esse irmão que está aí do seu lado
Vamos orar um pelos outros. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor. Te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvo e te agradeço, Senhor, por esse culto, Pai. E quero te pedir por essa vida que está à minha direita, Pai. Que o Senhor trabalhe nessa vida derramando da tua bênção, derramando da tua previsão, derramando da tua graça, Pai. Colocando da tua mão, Pai, sobre essa vida. Dando saúde, Pai. Dando discernimento, dando sabedoria, Pai. Deus querido, nós oramos por esse irmão que está do outro lado, Pai, para que o Senhor possa fazer a tua boa obra, Pai. Contempla esse coração que veio até a sua casa nessa noite, Pai. Olha por ele, olha por ela, Pai. Derrama da sua providência, derrama da tua provisão, Pai. Faz, Pai, com que ele possa ver o teu favor imerecido sobre a vida dele, em nome de Jesus Cristo, dando saúde para ele, Pai. Dando saúde para ela, em nome de Jesus. Nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, para glorificar ao Senhor, Pai, pela oportunidade que nós temos na tua casa, de louvar, de engrandecer teu santo nome. E te pedimos, Pai, trabalha nas nossas vidas durante essa semana, Pai. Derrama da tua bênção, derrama da tua provisão, Pai. Nos livra de todo mal, Pai. Cobre-nos com teu sangue, nos dá uma semana de vitória, Pai. Visita, Pai, a nação de Israel. Entra com a sua providência, com a sua provisão, Pai. E faz aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.